capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, tá? Dos versos 23 ao 35, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versos 23 ao 35. Amém. Nos acharam, né? A palavra de Deus, ela diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo se lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele sempre falou através de parábolas, né? Parábolas eram histórias ilustrativas que ele contava com o fim, o princípio, com o objetivo de ensinar verdades espirituais e muitas das vezes também verdades práticas, né? Ele vai contar parábolas, por exemplo, para aplicar a questão da oração, né? Aquela parábola da viúva e do juiz iníquo, ele vai contar que era aquela parábola ali para aplicar e ensinar a verdade prática sobre a oração, que nós devemos sempre orar e nunca esmurecer, né? E algo interessante também sobre parábolas é que em parábolas o Senhor Jesus ele não cita nomes, são histórias ilustrativas, né, que não é citada nomes em parábolas. Aí fica aquela polêmica lá, né, da parábola do rico e do Lázaro. Muitos estudiosos dizem que aquilo ali não foi uma parábola, não é uma parábola, que aquilo ali aconteceu de verdade, né? O rico realmente foi parar lá no inferno, por quê? Porque Jesus ali ele cita nomes, cita o nome de Lázaro, Moisés, Abraão, pessoas que realmente existiram, né? Mas isso aí é outra coisa, dá uma outra pregação isso aí, né? E essa parábola aqui, ele quer ensinar uma verdade não menos importante, irmãos, uma verdade, ensinar uma verdade que fala sobre a questão do perdão, tá? A importância de perdoar o irmão. Então ele começa contando essa história que no verso 23 ele diz que havia um rei, né, que ele resolveu ajustar contas com seus servos. Então ele resolveu ajustar contas. Tinha vários servos ali que deviam ele, e a Escritura deixa entender, né, que são vários, aqui ele vai dizer no plural servos. Então ele começa, entendo eu, chamar de um por um. Quando chega a vez de um servo, determinado servo dele, esse servo devia para ele 10.000 talentos, meus irmãos. 10.000 talentos, era uma dívida extraordinária, astronômica, exorbitante. 10.000 talentos. E aí ele chama esse servo, e ele diz assim, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos.
No verso 25 ele vai dizer: não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então chamaram esse servo, o rei cobrou a dívida, mas ele não tinha esse dinheiro. Era uma quantidade de dinheiro muito grande. E ele não tinha. Então o rei ordenou que fosse vendido os filhos, né? Fosse vendido os filhos e a mulher, né? Para que ele pudesse saldar essa dívida. E não, eu acredito que nem vendendo os filhos e a mulher, não ia chegar nem a metade da metade dessa dívida que ele tinha, mesmo vendendo a esposa e os filhos, porque era uma dívida realmente muito grande. Então ele fala: então vamos vender a esposa, né, ele diz, a esposa e os filhos desse servo. E aí o homem se desesperou, né? Se desesperou, né, o desespero bateu, e aqui no verso 26, ele vai dizer que o servo se prostrou, né? Se ajoelhou pedindo clemência, misericórdia, para que não fosse feito aquilo, para que a esposa e os filhos dele não fossem vendidos, porque ele ia pagar a dívida, né? Ele ia pagar a dívida, ali ele se comprometeu em pagar, né? E aí foi quando o rei se compadeceu. Essa palavra, ela é muito interessante. O rei se compadeceu, né? Olhou com um olhar de misericórdia, né? De pena mesmo, porque aquele servo estava desesperado. E aí, aqui no verso 27, vai dizer assim: o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Ele perdoou a dívida, ele não parcelou, tá? Ele, olha, todo mês tu vai me dar tanto para saldar, tu vai ficar com a tua esposa, com os teus filhos, mas todo mês tu vai trabalhar e todo mês tu vai me dar tanto, metade do teu salário para saldar essa dívida. Ele não quis fazer isso, ele perdoou integralmente a dívida. Então você imagina, né, a felicidade que aquele servo teve de ter a sua dívida astronômica ter sido perdoada. E aí tudo bem, ele teve a dívida dele perdoada, tudinho direitinho, e em um determinado momento, esse servo se encontra com um conservo, né? Muito provavelmente um conservo, alguém que trabalhava para ele também. E aí ele encontra esse conservo, e a Bíblia diz que ele devia 100 denários para ele. Meus irmãos, a diferença, meus irmãos, de 10 mil talentos para 100 denários era grande, muito grande também, né? Olha só o que é que diz aqui, no verso 28, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Então a dívida era muito, a diferença da dívida de 10 mil talentos que aquele servo tinha para do seu conservo era muito grande. Aí o seu conservo que ele devia 100 denários. Olha só o que é que o servo faz com o conservo. Sufocava, né? Ele agarrou no pescoço daquele conservo. Agarrou, sufocou e disse: paga-me o que me deves. E aí o conservo não tinha também, né? Não tinha como pagar, não tinha dinheiro para pagar. E aí o conservo também caiu aos pés do servo, implorou para ele, pediu paciência. Ele disse aqui no verso 29, sê paciente comigo e te pagarei. E no verso 30 ele diz, ele, entretanto, não quis antes. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão até que saldasse a dívida. Então, vocês estão percebendo, né, a diferença entre um e outro. Aquele servo que tinha uma dívida, né, uma dívida muito grande com o rei, teve a sua dívida perdoada. O rei se compadeceu dele, olhou para ele com um olhar de misericórdia. E desistiu até de vender sua esposa e seus filhos. Mas quando chegou a vez desse servo perdoar a dívida do seu conservo, ele não agiu de misericórdia. Ele não agiu como o rei agiu com ele.
Ele não usou de misericórdia para o seu conservo. A mesma misericórdia que o rei usou para o seu servo, esse mesmo servo não usou para o seu conservo. E aí aconteceu o que nós já lemos. Ele agarrou, sufocando, pressionando e dizendo: paga o que você me deve. O conservo não tinha como pagar, foi preso. Foi lançado na prisão. Então é muito triste, meus irmãos, quando a gente não usa de misericórdia para com o nosso irmão. Nós queremos misericórdia muitas das vezes. Nós queremos o perdão de Deus, nós queremos o perdão das pessoas muitas das vezes. Mas quando chega a vez, o momento de nós perdoarmos, muitas das vezes nós fazemos como esse servo. Com dureza, com impiedade, a gente não perdoa. Aquele servo, ele teve sua dívida perdoada, sua dívida exorbitante. Mas quando foi para ele perdoar uma dívida bem menor, né, de 100 denários, uma dívida bem pequena, ele não perdoou, ele não usou de misericórdia e lançou aquele conservo na prisão. Meus irmãos, para a gente entender melhor, entender mais especificamente, mais detalhadamente sobre o que o Senhor Jesus ele quis dizer, a gente vai precisar fazer uns cálculos aqui, né? Mas é cálculo fácil. Matemática nunca foi meu forte. Fazer cálculo, conta, nunca foi meu forte. Mas são cálculos que são fáceis de se fazer. Tá? O Magno é muito inteligente, fez várias provas no sábado, não foi, Magno? E eu falei: Magno, me presta um pouco da tua inteligência, porque às vezes dá tilt aqui, o negócio é meio complicado. Né, Magno? Ele fez várias provas. Né? Muito inteligente o Magno. Mas essa conta que eu vou fazer, ela é fácil. Bom, vamos lá. O servo devia 10 mil talentos, meus irmãos. Era muito dinheiro, 10 mil talentos. Só para você ter uma ideia, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, havia 4 regiões, 4 cidades em Israel, que somando, anualmente um imposto pago para essas cidades dava um total de 800 talentos. 800 talentos. O imposto pago anualmente por essas 4 cidades era Judéia, Pérea, Samaria e Galileia. Então, somando o imposto anualmente do que era pago para essa cidade, dava um total de 800 talentos por ano de impostos. Não chegava nem a 1.000. E a dívida desse servo era de 10 mil talentos. Olha a diferença. Era muito grande. Tá, então vamos lá. Agora a gente tem que entender o salário de um trabalhador naquela época. Um salário de um trabalhador naquela época era de 1 denário por dia. 1 denário. 30 denários por mês. Né? Então o salário de um trabalhador era de 1 denário. Um talento equivalia a 6 mil denários. Estão entendendo aí? Estão acompanhando? Estou tentando explicar direitinho aqui. Para não dar tilt também aqui. Então, um talento valia a 6 mil denários. Tá? Se esse servo estivesse devendo um talento, ele teria que trabalhar 6 mil dias para pagar. Só que ele não estava devendo um talento, ele estava devendo 10 mil. Então, vamos lá fazer o cálculo para ver. O salário de um trabalhador era 1 denário por dia, um talento equivalia a 6 mil denários, então você vai pegar os 6 mil denários e multiplicar pelos 10 mil. Vamos ver se tem gente bom de matemática, bom de conta aqui. 6 mil vezes 10 mil dá quanto, meus irmãos? 60 milhões, não é isso? 60 milhões. Você sabe quanto tempo esse servo ele teria que trabalhar para pagar essa dívida? 60 milhões de dias. 60 milhões de dias. Segundo a visão do reverendo Hernandes Dias Lopes também, 150 mil anos. Meus irmãos, era uma dívida impagável. Impossível de pagar. Ele nunca ia conseguir pagar aquela dívida em vida.
Se ele fosse espírita, quantas vezes ele tinha que morrer e reencarnar para poder pagar essa dívida? Um bom bocado de vezes, meu irmão. Haja corpo para reencarnar. Mas nós, graças a Deus, nós não somos kardecistas, né? Então a gente não crê em reencarnação. Mas a dívida não tinha como, era impossível. Ele teria que trabalhar 60 milhões de dias para pagar essa dívida. Só que ele teve essa dívida perdoada, meus irmãos. Quando ele encontrou o conservo que devia 100 denários para ele, olha só, 100 denários. Em 100 dias ele podia pagar essa dívida, o conservo podia pagar essa dívida em 100 dias. Né? Porque o salário era 1 denário por dia, daqui 100 dias, né? Dá o quê? 3 meses mais ou menos, né? 3 meses mais 10 dias por aí. Então em 100 dias ele pagaria. Mas ele não perdoou. Ele não perdoou a dívida. Ele foi cruel, ele foi impiedoso e lançou aquele conservo na prisão. A dívida dele, que era impagável, que era impossível de quitar, foi perdoada. Mas quando chegou a hora de ele perdoar, ele não quis. Meus irmãos, a situação desse servo era exatamente a nossa situação, a nossa condição diante de Deus. Nós tínhamos uma dívida diante de Deus impagável. Impagável. Nós não tínhamos como pagar essa dívida perante o Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos nós ofendemos a Deus. Todos nós erramos o alvo. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos se extraviaram, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Essa era a nossa situação perante o Senhor. Mas Ele perdoou a nossa dívida. Ele perdoa a minha e perdoa a sua dívida. Perdoa a dívida dos seus eleitos, de cada um dos seus eleitos. O escrito de dívida que era contra nós, Ele cancelou, Ele cravou ali na cruz do Calvário. E a nossa dívida foi perdoada. Só que muitas das vezes nós agimos como esse servo também. A gente não quer perdoar. Nós somos muito cruéis, impiedosos muitas das vezes. E a gente faz como esse servo. Age com crueldade, com impiedade. Eu já ouvi gente dizer, o que esse irmão me fez é imperdoável. Imperdoável? E o que você fez com o Senhor? E o seu pecado que ofendeu profundamente a Deus não era imperdoável, não? Jesus lhe perdoou ali na cruz do Calvário. Por que você não pode perdoar o seu irmão? Eis que justamente o tema da pregação, né? Perdoando para ser perdoado. Então, meus irmãos, a coisa ela é séria. Nós tivemos a nossa dívida perdoada. Essa era a nossa situação perante Deus. Mas Ele perdoou a nossa dívida. E muitas das vezes nós não queremos perdoar. Nós não queremos liberar perdão. É interessante que aí, quando tudo isso acontece, no verso 31, né? Os companheiros daquele servo viram, né, tudo o que ele fez e foram relatar tudo ao rei. 31, vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Então ele chama, o rei fica sabendo dessa atitude, desse comportamento que o servo dele teve e manda chamá-lo. E chama, olha, eu perdoei a tua dívida. Eu perdoei.
não prendi tua esposa, não prendi os teus, não vendi tua esposa, não vendi teus filhos, não te prendi e te perdoei a tua dívida. Você não deveria ter tido o mesmo comportamento? Você não deveria ter agido da mesma forma como eu agi com você? E aí, ele disse, como também eu me compadeci de ti, e indignando-se, verso 34, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda dívida. Então, aquele servo não agiu com misericórdia, não se compadeceu. O rei se compadeceu dele. Mas na hora do servo se compadecer do seu conservo, isso não aconteceu. E aí o rei fica sabendo, né, e entrega ele aos verdugos. Você sabe o que era verdugos, irmão? Verdugos eram aqueles carrascos. Carrasco, aqueles algozes, quando as pessoas eram presas, colocavam na mão desses verdugos para tornar a vida do preso mais cruel, sendo torturados todo dia. Então, os verdugos, eles tinham esse objetivo de torturar o preso. E no âmbito espiritual é exatamente o que vai acontecer com aquele que não perdoa o seu irmão. Ele será entregue aos verdugos. A coisa, meus irmãos, ela é tão séria que em 1 João, vocês podem abrir suas Bíblias comigo, em 1 João, capítulo 3, verso 15. 1 João, capítulo 3, verso 15. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Você tem noção do que é isso, minha irmã? Se você não perdoar o seu irmão, se eu não perdoar o meu irmão, se nós alimentarmos uma raiz de amargura durante anos contra o meu irmão, a Bíblia me chama de assassino. Em outras traduções, homicida. Às vezes a gente tem a concepção de que assassino só é quem atira, né? Só é quem dá o tiro, só é aquele quem dá a facada. Mas olha aqui, ó, a Bíblia chama de assassino aquele que odeia o seu irmão. Isso é triste demais, meus irmãos. Isso é triste demais. A pessoa... Tem vários casos, em muitas igrejas por aí, de pessoas que passam anos guardando mágoa, alimentando aquele ódio, aquela raiz de amargura, 20, 30 anos odiando o irmão. Aquele dali acaba virando uma doença chamada psicossomática. Sabe o que é isso? É uma doença na alma que acaba refletindo no seu físico, no exterior. A pessoa guarda mágoa, odeia o seu irmão, guarda mágoa durante anos, acaba virando um câncer, né? Acaba virando uma úlcera. A maioria desses hospitais que tem por aí, que você vai ver pessoas de câncer, né, com câncer em fase terminal, aquilo dali é tudo falta de perdão. É falta de perdão. Anos, 20, 30, 40 anos odiando o irmão. E aí está doente, está naquela situação por falta de perdão. Você tem noção do que é isso, meu irmão? A Bíblia diz que se eu não perdoar o meu irmão, Deus não me perdoa. Se eu reter o perdão para o meu irmão, Deus irá reter o perdão dele para mim. É por isso que no final ele vai dizer assim: Deus vai fazer com aqueles que do íntimo não perdoarem seus irmãos.
A pessoa ela passa 20 anos, ela está há 20 anos na igreja. Ela é presidente de sociedade interna, toca no louvor, é até oficial muitas das vezes. Presbítero, diácono, pastor. Mas ela está ali há 20 anos, remoendo aquilo, guardando mágoa. Odiando o seu irmão. É assassino, meu irmão. A Bíblia ela não tem meio termo, não. É assassino. A pessoa, ela não falta um culto. Todo domingo ela está aqui, de manhã e de noite. Mas é 20 anos, 30 anos, com raiva, odiando e não perdoando o seu irmão. Uma pessoa décima, quando ela chega aqui na igreja, ela ajoelha para orar, a oração dela não passa nem do teto dessa igreja. Não sobe. Porque ela não quer perdoar. Ela é impiedosa, ela não tem misericórdia. Isso é muito sério, meus irmãos. É assassino. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Que os irmãos não fiquem com raiva de mim. Não fiquem com raiva de mim. Eu sei que é uma mensagem assim, que às vezes a gente engole seco. Mas eu estou dizendo isso para o seu bem. Para o meu bem e para o seu bem. Para que nós não venhamos parar na mão dos verdugos. Dos torturadores. Os verdugos ali, com certeza, é uma alusão, né? É uma alusão do inferno, né? Do lago que arde com fogo e enxofre. Porque se eu não perdoo o meu irmão, eu morro nessa condição, eu sou assassino. E olha o que é que ele diz aqui, ó. O assassino, né? Ele não tem a vida permanente em si. Não, vai para o inferno. Vai parar na mão dos verdugos, dos torturadores. Então, perdoe enquanto é tempo, perdoe enquanto há vida, porque Jesus te perdoou na cruz do Calvário, Jesus me perdoou na cruz do Calvário, e com essa mesma graça, essa mesma misericórdia que Ele operou, que Ele teve sobre nós, nós precisamos ter sobre os nossos irmãos também, porque senão é inferno, é verdugo. Mateus 18, 21, 22. Mateus 18, 21, 22. Vai dizer assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, até que eu lhe perdoe? Contra mim, que eu lhe perdoe até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A tradição dos rabinos, né, na época, eles diziam que poderia se perdoar até 3 vezes, né? A tradição dos rabinos. E aí Pedro, querendo mostrar, querendo surpreender o Senhor Jesus, querendo mostrar aquela piedade fora do normal, querendo, né, ultrapassar a piedade dos rabinos, dos religiosos, ele diz: Senhor, até 7 nós temos que perdoar? Só que ninguém surpreende Jesus, meus irmãos. Ninguém surpreende. Ele vai além, ele dá respostas que vai além das nossas expectativas. Quem nos surpreende é Ele. Então Pedro, né, querendo mostrar aquela piedade, aquela misericórdia toda, até quanto, Senhor? Porque os rabinos diziam que tinha que perdoar até 3. E ele querendo mostrar, né, até 3, até 7, Senhor. O Senhor Jesus disse: não, até 7, não, até 70 vezes 7. E quando ele fala 70 vezes 7, ele não está dizendo que é essas 490 vezes. É um número simbólico, dizendo que nós temos sempre que perdoar. Não tem um número limitado de perdão. Mas se meu irmão pecar contra mim 1.500 vezes no dia, eu tenho que perdoar ele 1.500 vezes. É isso que Jesus ele quis dizer.
mostrar de uma forma simbólica. Então, eu sei que é difícil, meus irmãos. É difícil. É difícil muitas vezes perdoar. É difícil liberar perdão para quem te ofendeu, para quem te prejudicou. Para quem muitas das vezes eu sou pai, tenho um filho, 2 filhos, né, na verdade, minha esposa está grávida. Muito difícil quando alguém bate no teu filho, né? Quando alguém machuca algum parente teu, é difícil liberar perdão. Mas você tem que pedir graça do Senhor. Tem que pedir graça do Espírito Santo, porque se você não perdoar, você vai parar nas mãos dos verdugos. Isso é muito sério. É muito sério. Marcos 11, 26. Marcos 11, 26. Vai dizer assim, ó, mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Está vendo aí? A pessoa ela guarda, ela não perdoa, né? Durante 20 anos. Ela acha que ela está sendo perdoada por Deus. Ela acha que a oração dela está subindo, está passando lá do teto da casa dela. Mas olha só o que o texto está falando, o que o texto está dizendo. Se você não perdoar o seu irmão, Deus não vai perdoar as suas ofensas. Então nós precisamos perdoar. Cristo nos perdoou. Cristo perdoou a nossa dívida. Cristo nos deu salvação, nos deu vida eterna, por sua graça e misericórdia. E por que eu não posso agir dessa forma com meu irmão? Por que eu não posso pedir graça do Senhor para perdoar o meu irmão, aquele que me ofendeu? Eu volto a dizer, meu irmão, às vezes nós somos tão cruéis. A gente não quer perdoar muitas das vezes. O coração duro é o nosso. Coração duro. Coração enganoso, né? Como a própria Bíblia diz. O coração é a fonte de tudo aquilo de ruim que sai, né? Como diz o Evangelho. Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que nós possamos pedir graça para perdoar. Perdoar. Porque se a gente não perdoar, Ele não vai nos perdoar. A pessoa ela está há 20 anos sem perdoar. É 20 anos perdendo tempo na igreja. É 20 anos, todo domingo, pegando a sua Bíblia, botando debaixo do braço e vindo para a igreja. É perca de tempo. O perdão está retido. O perdão de Deus para com ela está retido. Olha o que o texto está dizendo. Ela está perdendo tempo. É melhor ela ficar em casa mesmo. Porque ela não perdoa, ela tem mágoa, ela tem ódio do irmão, ela é assassina, ela é homicida. Então é melhor que ela fique em casa, porque ela está perdendo tempo. Mateus 6, né, na oração do Pai Nosso. Mateus 6, do 9 ao 13, né? A oração modelo, né, que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos. Aqui no verso 11, ele vai dizer:
verso 12, perdão, 6, Mateus 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Uma oração modelo que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos. Que nos perdoa, Senhor, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, aqui, o Senhor Jesus deixa claro que nós precisamos perdoar os nossos devedores, que nós possamos agir, nós temos que agir com graça e misericórdia, porque senão a gente vai estar perdendo tempo na igreja. Nós vamos estar perdendo tempo em vir aos cultos. Nosso pastor Diogo vai estar pregando aqui sobre perdão, os presbíteros vão estar pregando sobre perdão, a pessoa vai estar, aleluia, glória a Deus. Mas lá no íntimo do coração dela, ela sabe que tem uma raiz de amargura lá dentro, que está crescendo a cada dia. Ela está perdendo tempo. Ou ela resolve a situação dela de uma vez por todas, ou ela vai estar perdendo tempo. Para finalizar, eu queria ler um texto, e lendo esse texto eu queria explicar algo aqui, para não ficar muito vago também. Romanos 12, Romanos capítulo 12. Romanos 12, 18. Romanos capítulo 12, verso 18. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É interessante esse texto. Por que ele está dizendo aqui, se possível? Porque tem pessoas, irmão, que são difíceis. Tem pessoas que são irreconciliáveis. Tem pessoas, por que se possível? Porque tem pessoas que você vai chegar com ela para pedir perdão, ela não vai querer te perdoar. Então, um exemplo bem simples aqui, por exemplo, reunião de conselho, um exemplo só, reunião de conselho, eu discuto e bato boca lá com o pastor Diogo, nós dois a gente discute, bate boca, um fica com raiva do outro. Aí cada um chega na sua casa, né? Aí vai refletir, vai meditar, né? Aí o pastor Diogo vai, medita, reflete um pouco, né? Aí ele, rapaz, o que eu fiz, rapaz? Eu discuti com o Rodrigo, né? Me exaltei realmente, eu vou ligar para ele. Ou então vou lá na casa dele, né? Aí o pastor Diogo chega lá, Rodrigo, me perdoe, porque, né, a gente discutiu, bateu boca, tudinho, me perdoe pelo que eu fiz, pelas coisas que eu fiz, pelo que eu falei. Aí eu olho para a cara do pastor Diogo e digo assim, pastor, não quero nem saber, não quero nem ver o senhor pintado de ouro na minha frente, saia daqui, vai-se embora. Eu não estou perdoando, eu estou sendo impiedoso. O pastor Diogo me pediu perdão e eu não perdoei. Só que o pastor Diogo fez a parte dele. O pastor Diogo fez a parte dele. Ele chegou para mim para resolver a situação. Ele chegou para mim para pedir perdão. Só que eu não quis. Tá, é só um exemplo, tá, irmãos? O pastor Diogo é meu pastor. Nós nos amamos muito bem, graças a Deus. Então, quando for assim, faça a sua parte. Se você de repente discutiu, meus irmãos, nós somos difíceis. Nós somos difíceis, nós somos pecadores. Quando Paulo fala assim, ó, suportáveis uns aos outros em amor, é porque nós somos insuportáveis por natureza. Então a gente é difícil mesmo. Então uma hora ou outra a gente vai, né, querendo ou não, ter um desentendimento, bater uma boca, discutir ali. Mas a questão é a questão do perdão, é chegar um com o outro e conversar e resolver a situação.
Mas aí, meu irmão, se você discutiu, teve um desentendimento com algum irmão da igreja, você chegou para pedir perdão, ele não quis perdoar você, você fez a sua parte. Fique tranquilo e durma, né? Deite tranquilo a sua cabeça no travesseiro. Você pode ceiar tranquilamente, porque você fez a sua parte. Está aqui, ó, se possível. Enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então se possível. Agora a pessoa que não perdoou, que vai ficar numa situação difícil, né? É assassina, se continuar nessa situação vai ser lançada aos verdugos, vai sofrer e ser torturada eternamente no lago que arde com fogo e enxofre. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos ficar com essa palavra. Se você da transmissão está assistindo, meu querido ouvinte, você que ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, Cristo tem perdão para você. Cristo tem perdão para você. A sua dívida, ela é impagável, mas Cristo perdoa essa dívida. Assim como Ele perdoa a minha e a dos queridos irmãos que estão aqui. Mas, irmão Rodrigo, o senhor não me conhece, eu matei, eu roubei, eu fiz atrocidades. Cristo tem perdão para você. Não importa. A Bíblia diz que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Escarlata é uma cor vermelha bem forte, chamativa. Mas a Bíblia diz que se os nossos pecados ainda forem como a escarlata, eles se tornam brancos como a neve. Sabe o que é isso? É o perdão de Cristo, que purifica, que nos purifica de todo pecado. Então, se você, meu querido e amado irmão que assiste, tem uma situação mal resolvida, resolva enquanto é tempo. Chame a pessoa, peça perdão. Se ela não quiser perdoar, o problema já é dela. Então, meus irmãos, que nós possamos ficar com essa palavra, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que nós possamos sempre perdoar para sermos perdoados. Amém?